Olá, amigos. Neste vídeo eu vou falar sobre o uso das matrizes teóricas. No vídeo anterior expliquei o que era a epistemologia jurídica. Epistemologia jurídica é o conhecimento sobre o conhecimento do direito. Por epistemologia, então, é aquele campo do saber que vai estudar precisamente como se dá o processo de conhecer. As matrizes teóricas, então, estão inseridas dentro do estudo da epistemologia. As matrizes teóricas estão referidas a diferentes formas de se pensar. Eu posso pensar de maneira sistêmica, posso pensar de maneira hermenêutica, posso conhecer o mundo de modo complexo, posso observar o direito a partir de uma perspectiva normativista. Então, as matrizes são formas específicas de conhecer alguma coisa. E, evidentemente, as matrizes jurídicas são formas de se conhecer o direito, dentro de uma perspectiva sistêmica, de se observar o direito, então. Pois bem, uma pergunta que sempre atormentou a filosofia foi qual a diferença entre filosofia e aí vou colocar dentro aí a ciência, muito embora não seja exatamente a mesma coisa. Então, qual que seria a diferença entre filosofia e ciência do senso comum? Qual a diferença entre alguém que, por exemplo, está fazendo uma monografia, uma dissertação ou uma tese de doutorado, lê diversos livros, tenta se especializar, de alguém que está num bar conversando, bêbado, por exemplo? Qual a diferença entre um especialista que estudou muito sobre um assunto e alguém que não tem nenhum conhecimento sobre o assunto? Não é qual a diferença entre as pessoas, mas sim qual a diferença das proposições que foram emanadas. Afinal de contas, aquela pessoa que estudou 20 anos sobre um determinado tema, que leu muito, a proposição que essa pessoa tem sobre determinado assunto, sobre política, sobre direito, sobre segurança pública, sobre moral, sobre ética, sobre economia, a proposição dessa pessoa, a frase dessa pessoa, enfim, o pensamento dela, possui alguma qualidade melhor, alguma coisa melhor do que aqueles que estão conhecendo o assunto pela primeira vez, aqueles que estão falando de modo descompromissado numa reunião de família, por exemplo? Não é fácil responder isso. Não é fácil. Durante determinado tempo se pensou que isso era uma questão de iniciação. As pessoas iniciadas num determinado assunto teriam mais autoridade do que outras. Mas isso, evidentemente, é uma perspectiva muito autoritária. Numa outra época se pensou então que era o método. Quem adotasse um determinado método, então iria chegar a um conhecimento mais exato. A epistemologia moderna justamente vai desmascarar a reclamação que o método teria de sempre gerar o mesmo resultado. Até porque a hipótese, ela praticamente sempre é confirmada nos estudos jurídicos. Porque os estudos jurídicos, boa parte das vezes, são meras interpretações. Bom, então, o que faz um conhecimento advindo de um cientista jurídico melhor do que o senso comum? E se é melhor que o senso comum, no final das contas? A minha hipótese, não é minha, evidentemente é algo que está generalizado no campo da ciência jurídica, é a de que é o uso da matriz teórica. O meu trabalho, o meu artigo, será superior ao senso comum se eu estiver me valendo de uma matriz teórica. O uso da matriz teórica vai fazer com que eu supere o senso comum, porque o meu pensamento, o meu argumento, então, ele terá um pouco mais de sistematicidade, ou seja, de início, meio e fim, mas principalmente ele terá mais complexidade, terá mais capacidade de se relacionar com outros saberes. Agora, o que significa usar uma matriz teórica? Matriz teórica é diferente de método. Método é um caminho. Eu poderia usar um método e sempre chegar no mesmo resultado. A questão é que a epistemologia moderna já demonstrou que usando o mesmo método nós chegamos a resultados diferentes, ou muitas vezes
a partir de métodos diferentes, chegamos no mesmo resultado. E no caso do direito, como o processo, por exemplo, de interpretação da lei é um processo hermenêutico de fusão de horizontes, o método, inclusive, ele vai ser absolutamente irrelevante. Agora, a matriz, então, como uma forma de conhecer, a matriz ela vai trazer para o estudioso diversas categorias. Quem é, por exemplo, um normativista lógico, vai analisar o direito a partir de norma, a partir da ideia de imputação CX e Y, a partir da ideia de estática jurídica, de dinâmica jurídica, de sistema de derivações. O direito ainda ele é muito normativista lógico nesse sentido, mas evidentemente uma versão muito piorada do Kelsen, porque a maior parte dos doutrinadores não leram o Kelsen, muito embora se baseiem nesse tipo de pensamento. Então, não é simplesmente usar um caminho. Na verdade, se eu pretendo que o meu conhecimento seja superior ao senso comum, não basta só eu ter título, não basta só eu me debruçar anos sobre o tema, até porque alguém pode ter uma ideia original e melhor, muito mais rápido que eu, por intuição. Eu tenho de me valer de uma matriz. A matriz, então, ela vai ser um processo de vivência. Por processo de vivência, então, significa apreender as categorias da matriz teórica. Se eu sou alguém vinculado à teoria dos sistemas, então, saber que que existem sistemas de comunicação, existem sistemas biológicos, existe o sistema psíquico, que o sistema ele se autoproduz, que há operações específicas dentro do sistema, que há acoplamentos operativos. Se eu sou um pragmático, conhecer a teoria da ação, conhecer a teoria dos atos de fala. Então eu vou me apropriar de categorias e o que é mais importante, essas categorias elas têm que fazer parte da minha vida. Eu tenho que começar a ler o mundo a partir da matriz teórica. Eu leio o mundo a partir de perspectivas muito simples. O senso comum ele é simples. O senso comum ele possui poucas categorias e o senso comum não refletiu sobre as categorias e o senso comum ele estabelece poucas relações. A vantagem da matriz teórica, e aí nós teríamos ciência, é justamente a ideia de uma maior quantidade de categorias, uma qualidade reflexiva dessas categorias, a possibilidade de eu apresentar de modo racional a outras pessoas e com isso sofrer críticas, a possibilidade de entrar em consenso com relação aos pontos de partida e principalmente maior complexidade. E também tem a questão da emancipação que eu vou tratar num vídeo em separado. Então, usar uma matriz e, portanto, superar o senso comum é precisamente eu, num processo de vivência, talvez demorado, apreender as categorias e passar a vivenciar elas, usar elas no dia a dia. Observar tudo como sistema, observar tudo como atos de fala. Veja bem, nós fazemos isso. Nós usamos categorias, como tempo, como espaço, como frase, sintagmas. Então, se for usar um termo diferenciado, nós usamos categorias, porém nós não costumamos dar nome de categorias a esses esquemas de pensamento, porque nós não refletimos dentro do senso comum. Dentro da ciência, a ideia é refletir. Então, se nós vamos refletir, nós vamos ter um conhecimento superior, melhor que o senso comum. Então, usar uma matriz teórica é aprender as categorias e vivenciá-las. Vou interpretar o direito, vou construir a minha descrição, a minha observação acerca do direito a partir da matriz que eu vivencio. E aí, então, Mohan está certo ao dizer
que a modernidade, que a pós-modernidade, então, que seja, implica novos saberes, novas categorias e principalmente novos saberes complexos que façam a gente entender as nossas relações com as demais pessoas e com a natureza.